E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Upgrade Dev e no vídeo de hoje a gente vai falar qual a melhor linguagem de programação para se aprender em 2022. Então vamos lá, estamos aqui com o Matheus e antes de qualquer coisa eu acho muito importante a gente definir o que é uma linguagem de programação, quais são os tipos e alguns outros conceitos para que quando a gente realmente fale das linguagens de programação a gente possa estar entendendo o motivo da escolha e não simplesmente estar chutando alguma coisa. Então vamos lá. O que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é a forma como nós humanos, nos comunicamos com o computador. Então, por exemplo, eu quero pedir para o computador desligar a tela. Através de uma linguagem de programação, eu vou ter um comando que executa essa tarefa. Então, por exemplo, desligar é o comando. Então, se eu escrever desligar, o computador vai apagar a tela. Isso é um comando. Se eu quero, por exemplo, fazer a tela piscar, eu posso ligar, desligar, ligar, desligar. Cada um vai ter seu comando. Então ligar tem um comando, desligar tem outro comando. Isso é uma linguagem de programação. É a forma como nós seres humanos, nos comunicamos com o computador. Agora que a gente já sabe o que é uma linguagem de programação, a gente pode entrar nas diferenças entre as linguagens de programação. A gente não vai falar de cada uma delas, mas vamos dar um panorama geral. Existem linguagens de programação de alto nível e de baixo nível. Qual que é a diferença? Ao contrário do que o nome pode indicar, quando você fala alto nível, não quer dizer que é alto nível de complexidade ou que é alto nível de dificuldade, mas significa que é alto nível porque é uma linguagem mais próxima da linguagem humana e mais distante da linguagem de máquina. O que é linguagem de máquina? A máquina só lê 0 e 1, no final das contas. Então, quanto mais difícil é escrever esses comandos que o Gabriel falou, mais baixo nível é. Quanto mais próximos os comandos são, as linhas de código são de uma linguagem humana, ou seja, mais fácil de programar, mais alto nível é. Além dessa diferença entre alto e baixo nível, existe também a diferença entre diferentes paradigmas de programação. A gente não vai entrar nesse tema hoje, se você quer um vídeo sobre isso, deixa nos comentários. Mas existem diferentes paradigmas de programação e cada linguagem tem o seu paradigma. Vale a pena, quando você escolher uma linguagem, você talvez dê uma pesquisada sobre qual paradigma que essa linguagem usa. Mas a gente não vai entrar nos detalhes disso aqui agora. Excelente! Agora que a gente já definiu o que é uma linguagem de programação, quais são seus tipos, agora a gente vai realmente entrar no tema do vídeo. Qual a melhor linguagem para aprender a programar em 2022? Então, isso é uma resposta muito famosa em qualquer tema relacionado à programação. É o famoso depende. Depende de qual é o seu objetivo, depende de qual é a sua experiência, depende do seu contexto de vida, então se você está fazendo uma faculdade ou não. Tem vários dependes aí, mas a gente vai tentar, nesse vídeo, dar principalmente as principais possibilidades que vocês têm para seguir. Então, se a gente acha mais vantajoso aprender uma linguagem de alto ou de baixo nível, uma linguagem mais voltada para o desenvolvimento web ou para análise de dados, e é basicamente isso. Então, a primeira pergunta que você tem que se responder é: qual o seu objetivo? O seu objetivo é trabalhar com programação? Levar a programação como um hobby? Ou então até mesmo ter a programação como um complemento na sua carreira profissional? Por exemplo, você é um gestor e você gostaria de entender mais sobre programação porque você lidera pessoas que programam e você quer entender mais sobre a programação para você ser um líder melhor, um gestor melhor. Tudo isso daí, cada uma desses objetivos pode ter uma melhor linguagem de programação para suprir esses objetivos. Então a gente vai começar falando sobre quem quer trabalhar com programação. A próxima pergunta que você tem que se fazer é: você quer trabalhar com programação? Ok, mas isso ainda existem muitas portas. Você quer trabalhar com programação web? Você quer desenvolver sites, aplicativos em sites? Você quer trabalhar com análise de dados, automatizar processos, né? Hoje em dia é tudo na base do Excel, mas a gente sabe que o Excel às vezes não ajuda, então dá para facilitar processos, dá para fazer computações mais poderosas com programação. Você quer trabalhar desenvolvendo aplicativos mobile, né? Tanto para Android quanto para iOS. Outra coisa que muita gente procura para trabalhar é jogos, né? Aprender a programar para jogos. E para cada um desses existe uma linguagem que é mais própria, né? Normalmente as linguagens fazem meio de tudo, em termos gerais, mas existem linguagens que são mais próprias, mais utilizadas para cada tema, né? Uma coisa que é importante, eu acho, você que vai entrar no mundo da programação entender, é que existem dentro da programação bibliotecas, né? Que você pode pegar código que outras pessoas já fizeram e utilizar para o teu objetivo. E certas linguagens de programação existem mais bibliotecas para certos objetivos específicos.
Então vamos dar aqui o exemplo, entrar no exemplo que eu falei de jogos. Você quer programar para jogos. A melhor linguagem para você fazer isso seria C++. Por quê? Porque existe lá o Unity, que é uma biblioteca, assim, em termos gerais, bem grande, feita para jogos, que é toda em C++. Então, para C++, você já tem as bibliotecas de jogos. Outra opção é Python, porque existe uma biblioteca chamada Pygame, que já tem todos os recursos para você programar um jogo em Python. Então, é baseado nesse tipo de coisa que a gente vai dizer quais linguagens são melhores para cada objetivo. Outra possibilidade para quem quer trabalhar com programação é trabalhar com desenvolvimento web. Desenvolvimento web é desenvolver qualquer plataforma, desenvolver sites, qualquer outra coisa que esteja na web. Então, por exemplo, uma plataforma onde você faça o login e dentro dessa área de login você tem algum outro recurso, uma plataforma web. Para quem quer trabalhar nessas áreas, uma linguagem de programação muito utilizada e que é o alicerce dessa área é o JavaScript. Com o JavaScript você consegue suprir diferentes lacunas do desenvolvimento web. Então você consegue utilizar no front-end, no back-end, com Node.js. Você não precisa se preocupar com esses termos de front-end e back-end no momento. Mas é só que eu estou falando aqui com JavaScript, você consegue suprir várias lacunas. Se você for aprender outras linguagens, você pode ter que aprender, por exemplo, JavaScript ou outra linguagem, mas o JavaScript sempre estará no desenvolvimento web. Ele é realmente essencial nessa área. E vale notar que é uma das áreas que mais existe no mercado hoje em dia, Sim, né? sim. Então, para quem quer trabalhar com programação, essa é uma área assim, que é bem certeira. Atualmente eu acho que em quase todas as regiões do Brasil, se não em todas, o desenvolvimento web é a área de programação que mais tem vagas no mercado, né? Com certeza. A próxima área que você pode trabalhar com dados, que está muito em alta hoje em dia também, é toda a área de análise de dados, de data science, inteligência de mercado, né? Hoje em dia, que nem eu falei anteriormente, se usa muito Excel ainda, né? E Excel é muito limitado para algumas análises. Às vezes existem processos, né, que no Excel são muito manuais, lá copia, cola, faz não sei o que. Tu consegue criar um script que faz tudo isso de uma vez. Trabalhar com outras tecnologias muito mais avançadas, como machine learning, deep learning. A gente já fez um vídeo explicando o que são todas essas coisas aqui no canal. Vamos deixar o link na descrição se você quiser olhar depois. E para esse tipo de análise, para esse tipo de trabalho, quem quer trabalhar com isso, que também é uma área que está muito em crescimento hoje em dia no Brasil, ela é um pouco mais especializada, é um pouco mais difícil de entrar nela. Com certeza, sim, a linguagem que está mais em alta é Python, que tem mais biblioteca, que é mais capaz nessas análises e para tudo que essa área do mercado precisa. Existem outras linguagens, mas creio que Python seja mais completa. Outra área que também está muito em alta, junto com a programação web, é a programação mobile. A programação mobile é a programação de aplicativos para celular. Essa área da programação, ela pode ser dividida em programar aplicativos nativos, ou seja, aplicativos que só podem ser utilizados por um determinado sistema operacional, ou então aplicativos que podem ser utilizados pelos dois sistemas operacionais mais importantes no mercado, que no caso seria o Android e o iOS, que é o da Apple. A linguagem de programação mais utilizada na verdade, para o desenvolvimento de aplicativos que funcionam em ambos os sistemas operacionais é o JavaScript. E o JavaScript ele não funciona sozinho para esse desenvolvimento. Você tem que utilizar alguns frameworks. Mas o primeiro passo, se você quer desenvolver aplicativos para celular, eu diria que é aprender JavaScript também. E após aprender JavaScript, você aprende algum framework, como por exemplo React Native ou algum outro. Mas por algum motivo você já tiver em mente, não, eu quero fazer aplicativo para Android, para iPhone, existem as linguagens próprias só para esse tipo de celular, né? Então para iPhone seria o Swift e para Android seria Java e Kotlin. A gente cobriu aqui quais áreas, dependendo de qual área você quer trabalhar, quais são as melhores linguagens. Mas que nem a gente falou antes, você pode não querer trabalhar com isso, só quer levar como hobby ou como um complemento para o trabalho que você já tem. Aí mais uma vez, né, depende. Teu hobby você quer usar para quê? Eu gosto de tudo que envolve redes, hacking, né, e tudo mais. Existe uma linguagem melhor para isso. Eu quero mexer com games mesmo, é o que eu gosto, mesmo só como um hobby, não quero dedicar tanto tempo. Por aí vai, existem linguagens diferentes para isso. E de forma geral, se você quer fazer isso como um complemento para a sua profissão, eu acredito que a melhor linguagem para você aprender é Python, porque você vai aprender todos os fundamentos, você vai aprender, ela é fácil de utilizar, né, ela é de alto nível, então ela é bem completa para tudo que você pode precisar em termos gerais, assim, ela meio que pode fazer de tudo, por mais que não seja tão especializada em nada.
E para hobby, mais uma vez, depende do que você vai fazer, né? Ainda acho que Python, no geral, é a melhor opção, mas para jogos, por exemplo, talvez C++ ainda seja a melhor opção e por aí vai. Excelente! E para finalizar, agora que a gente já falou diversas áreas da programação e diversos motivos para alguém aprender programação, a gente gostaria de fazer algumas ressalvas e de fazer dar alguns pontos da nossa opinião. Primeiro, a gente acha que a coisa mais importante do que a linguagem é você aprender a lógica de programação. A linguagem, no fundo, lá na base, são todas praticamente a mesma. Assim, a lógica por trás é a mesma. Por isso que você consegue, muitas vezes, pegar o código de uma linguagem que você não conhece, por mais que você não entenda os detalhes ali, que nem eu falei, a sintaxe, que é a maneira de escrever, você consegue só olhar o formato do código, algumas palavras em específico, e você já entende o que está acontecendo. Porque existem algoritmos, né, que a gente chama, lógica por trás de tudo aquilo, que não difere de linguagem para linguagem. Então, se você está começando na programação, a linguagem em si, isso é de menos, sabe? Claro que o melhor é você aprender na prática, já fazendo o que você gosta, mas o que você realmente deveria estar se preocupando eu estou desenvolvendo uma lógica de programação, eu estou desenvolvendo um raciocínio que me ajude a entender os loops, por exemplo, as condições if, else, que são termos que você com certeza vai ouvir logo em seguida, você que está entrando nessa área, se já não ouviu. Então, você entende o que cada uma dessas coisas faz, você entende para que serve, você entende com o algoritmo como se fosse uma receita de bolo que tem um passo a passo, e você entende esse passo a passo, você entende que existe um começo, meio e fim, um objetivo. Basicamente, por mais que seja bom você definir uma linguagem para você aprender bem ela e já praticar com algo que você goste, o importante mesmo que você deveria se preocupar não em aprender decorar comandos, decorar nome de função lá na tua linguagem que você gostou, nome de biblioteca e por aí vai. O importante mesmo é você entender, aprender por que aquele código funciona, o que ele está fazendo, qual que foi a lógica usada para estruturar ele. Moral da história, Python é a melhor linguagem. E se você se interessou por programação, gostou desse vídeo, eu gravei já um vídeo anteriormente no qual eu ensino lógica de programação em Python. Naquele vídeo eu pontuo diversos conceitos essenciais para quem quer aprender lógica de programação em Python e explico, utilizando caneta e papel. Eu realmente explico como funciona, por exemplo, um if-else, como funciona um laço de repetição, e eu ensino realmente o fundamento, o que é mais necessário para você realmente ter uma base sólida nessa área da programação. Aprendendo isso, você consegue migrar para qualquer linguagem de programação muito facilmente, tendo esses conceitos realmente bem sólidos. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, então visite o vídeo lá e realmente aprenda bastante com ele. Já aviso uma coisa aqui que é um fato. Se você quer aprender programação, tu vai ter que estudar pro resto da vida, sabe? Ano após ano, dia após dia, até me atrevo a dizer, sai biblioteca nova, sai linguagem nova, sai recurso novo. Então, se prender tanto nessa mentalidade, tem que aprender essa linguagem, não vai trazer tanto benefício. Mas os fundamentos, que é o que o Gabriel ensina naquela série de vídeos, e no livro que ele vai linkar aqui, esses fundamentos nunca vão mudar. Então, essa é a base que você precisa construir forte. Daí, para você aprender outras ferramentas, para você aprender outras linguagens, daí para frente se torna tudo muito mais fácil. É isso. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe alguma sugestão de vídeo aqui pra gente gravar. A gente com certeza vai gostar muito de ver essas sugestões. É isso. Tchau, tchau. Até mais, gente.